Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sábado, dia 31 de maio de 2025, o último dia do mês. Pela misericórdia de Deus vencemos mais um mês para a glória de Deus. E eu passo por aqui nessa manhã para poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glórias a Deus. Essa é uma palavra do apóstolo Paulo quando direcionada para a igreja de Filipos, quando ele estava preso em Roma. Lembrando que a igreja de Filipos foi uma igreja que abraçou a obra missionária juntamente com o apóstolo Paulo. Foi a primeira igreja a poder, que estenderam, no caso, as mãos para o apóstolo Paulo na questão de ofertas, de ajuda, de donativos, né? Quando ele começou, foi ingressado na obra missionária, em nome do Senhor Jesus. Então essa igreja chegou junto. E o apóstolo Paulo tinha um amor, um carinho, um afeto, um apego e um vínculo muito grande com essa igreja. E de dentro da prisão, em Roma, ele está escrevendo essa carta de forma de agradecimento, de estímulo também aos cristãos ali daquela localidade. Pois bem, no versículo de número 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aqui ele estava fazendo um reconhecimento de que Deus concedia a ele força, graça, para que ele pudesse superar qualquer adversidade, qualquer situação difícil que ele pudesse enfrentar, né, nesse processo que ele estava caminhando em Cristo e desenvolvendo também a sua chamada, o seu ministério diante da presença de Deus. Então, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava dizendo que Deus, ele estava reconhecendo que Deus concede graça, concede tudo aquilo que for necessário para que ele possa superar qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de situação, seja ela favorável ou desfavorável. O apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que Deus então o concedia tudo o que for necessário para que ele pudesse então se sobressair de qualquer situação, como eu disse aqui, seja ela boa ou ruim. Deus estava capacitando para que ele pudesse então sair do outro lado no cumprimento da sua chamada diante da presença de Deus. Então muitas vezes a gente pega esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sem a gente olhar para o contexto dessa palavra aqui. Porque o contexto aqui no versículo de número 11 diz assim, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí o apóstolo Paulo segue dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só. O apóstolo Paulo, então, no versículo de número 11, ele fala para a igreja de Filipe: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele não sabia, ele aprendeu a viver contente. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, nas entrelinhas, que não é a circunstância, por mais desfavorável que seja, que estava regendo a vida dele. Muito pelo contrário, quem regia a vida dele é a palavra de Deus. Era o Deus da palavra. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, que ele era uma pessoa que ele aprendeu a não ser regido pelas circunstâncias. Ou seja, quando a situação estava boa, ele glorificava a Deus, alegrava, desfrutava das bênçãos, mas quando a situação ficava caótica, ruim, quando o cenário ali ficava perturbador à sua volta, ele também não permitia com que o desespero, com que o desânimo, com que a desmotivação
se prevalecesse contra a vida dele. Por quê? Porque ele sabia que, independente do cenário, o que faria diferença ali na vida dele não era a circunstância, mas o Deus que estaria com ele dentro daquelas circunstâncias ali desfavoráveis. Então, foi algo que ele aprendeu e começou a desenvolver na caminhada cristã dele. Ele não sabia, ele aprendeu. Por isso que ele diz no versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a desenvolver essa mentalidade de fé diante da presença de Deus. Ou seja, o cenário está bom, glórias a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ah, o cenário ficou ruim, glórias a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque ele sabia que independente das circunstâncias, Deus estava com ele ali. Deus o levantou para um propósito na terra, para uma missão. Então Deus faria com que ele triunfasse sobre o adversário, sobre os inimigos, sobre esse problema, sobre determinada situação adversa, ou seja, independente. Ele sabia que ele tinha uma missão a ser concretizada. E ele sabia que o Deus que delegou uma missão para ele ia fazer com que ele saísse vitorioso, até que essa missão que Deus colocou sobre a vida dele viesse a ser concretizada sobre a face dessa terra. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção de fé, então ele aprendeu isso. E ele nos mostra que ele não era regido pelas circunstâncias. Então ele aprendeu a ser grato a Deus, a louvar a Deus e a engrandecer a Deus em tempos bons, mas também em tempos maus. Ele aprendeu que o que faz a diferença não é as circunstâncias, mas é se Deus está com você dentro das circunstâncias. É se Deus está comigo dentro das circunstâncias, e Deus tem estado conosco, meu irmão e minha irmã. Deus não é aquele Deus que está conosco só nos momentos bons, não. Nos momentos ruins ele também tem estado conosco. Ele também tem nos ajudado. Meu irmão e minha irmã, quando você passa por um momento que você acha que está sozinho, eu vim aqui para poder te dizer nessa manhã, nessa hora, Deus está te carregando no colo e você nem percebeu. Quem sabe você está enfrentando uma fase tão escura da tua vida que você fala, eu não sei nem como eu estou vivo ainda. Eu não sei nem como eu estou vivo, eu não sei nem como eu estou vivo. Mas eu sei, é porque até aqui Deus tem te sustentado e você não tem percebido. É porque Deus tem te capacitado para você chegar até aqui e vai continuar te capacitando para você chegar avante ainda. Em o nome do Senhor Jesus. Até que tudo aquilo que Ele tenha na sua vida venha a ser concretizado. Então você não chegaria aqui por meio dessa prova, dessa adversidade, apenas com as suas forças, não. Você chegou até aqui porque Deus tem te sustentado, porque Deus tem te fortalecido e muitas das vezes você não tem nem percebido isso. Então o apóstolo Paulo, ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O quê? Ele podia enfrentar qualquer tipo de situação, negativa ou favorável, mas o que fazia diferença na vida do apóstolo Paulo era que ele tinha convicção que a graça de Deus era suficiente para fazer ele triunfar, independente do cenário que ele viesse a enfrentar no decorrer da sua caminhada cristã. E é por isso que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã? Então, na missão que Deus delegou sobre a sua vida, que você aprenda também a desenvolver essa mentalidade de fé, entendendo que nunca uma situação, uma circunstância, seja boa ou não boa, ou desfavorável, que elas não venham regir a sua vida, mas que na verdade você tenha a convicção de que Deus está com você e aprenda a se contentar, né? Tanto nas horas boas, como também nas horas ruins, porque é assim que Deus quer que a gente proceda diante da presença dEle. Valendo lembrar aqui nessa manhã, que quando as portas se fecham, quando os recursos humanos acabam ao nosso favor, quando você olha para um lado e já não vê uma saída, é nessa hora que Deus nos possibilita para a gente exercitar, eu já falei aqui, a fé que a gente professa. É nessas horas que Deus quer ver a gente colocar a nossa fé em ação, em crermos que Ele dá a última palavra, em crermos que Ele é especialista em sempre abrir uma porta de escape para mim e para você. Então, uma vez que a gente sabe de tudo isso, não há motivos para que a gente se desespere, para que a gente desanime, para que a gente desista, para que a gente não acredite mais que o melhor de Deus ainda vai sobrevir
sobre a minha vida e sobre a sua vida, que as promessas de Deus ainda há de se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não, então nós temos que continuar acreditando que independente do cenário, o que importa e o que sempre vai fazer a diferença é Deus estando conosco dentro desse cenário, dentro dessa situação difícil que a gente aparece, que a gente enfrenta. E isso que importa, é isso que faz toda a diferença. Amém? Então que nessa manhã você possa falar também, igual o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas lembrando que ele falou isso, é porque Deus estava capacitando ele, pela sua graça, para ele superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de cenário, por mais caótico que fosse, por mais difícil que fosse, a graça de Deus era suficiente para fazer ele triunfar. É por isso que ele falou isso. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença e venho interceder, meu Pai, pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo, que chegou, quem sabe, meu Pai, desanimados por conta de uma situação adversa, de uma circunstância adversa, mas eu peço que o Senhor venha abraçar, meu Pai, cada uma dessas vidas, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha fortalecê-los, meu Pai, internamente. É o pedido que eu lhe faço, meu Pai, que o Senhor venha gravar essa palavra na tábua dos nossos corações, para que a gente possa entender que independente das circunstâncias, meu Pai, o que faz a diferença é a tua presença conosco, garantindo que nós vamos chegar do outro lado, meu Pai, para a glória e para a honra do teu santo nome. Abraça esses corações que chegaram aqui nesta manhã, Senhor, triste, cabisbaixo, preocupado com os problemas desta vida, e leva a eles paz, conforto, ânimo, Senhor, e esperança de dias melhores diante da sua santa e poderosa presença. Muito obrigado por tudo, meu Pai, permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nessa hora e desde já eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã, se Deus assim me permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com as suas vidas. Amém? Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.